Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É mais uma vez com muita alegria que todos são aqui muito bem recebidos, que se sintam-se, digamos assim, em casa, nesse canal, e que a gente possa compartilhar por alguns momentos esse espaço de estudo, esse espaço de reflexão. Estamos estudando nesse momento o Livro dos Espíritos, Desde então já peço, gentilmente, que possam curtir o material, possam compartilhá-lo, também se inscrever no canal, ativar as notificações, pois essas simples ações possibilitam, desde o maior conhecimento da doutrina espírita, como também compartilhar esse material, trazendo para cada pessoa, muitas vezes em situação difícil, um entendimento melhor da sua própria vida, um entendimento melhor da sociedade, um entendimento melhor da vida futura, das vidas pretéritas, enfim, utilizar a nossa melhor característica, a nossa melhor qualidade, que é justamente o pensamento, a capacidade de discernir, fazendo valer esse aspecto preponderante para a gente decidir o que é bom para nós, o que não é bom para nós, enfim. Também, além dos materiais, que já existem alguns, agora é o 20º, tratando a respeito do Livro dos Espíritos, também a gente vai postando palestras, já tem uma sobre o aborto, então fica o convite para que os materiais que já estão ali disponíveis, para que as pessoas possam olhá-lo, compartilhá-los e também curti-los. Enfim, sem mais delongas, vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai ler a questão agora número 71, que basicamente fala sobre inteligência e instinto. Essas são as próximas questões. Pergunta então Kardec: a inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizada. E aí tem agora o comentário do Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim: primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Pois então, pessoal, fica bem clara assim essa digamos, classificação, e os atributos. Ou seja, existe o princípio vital, que nem fala ali, que anima as plantas, existe a inteligência, e tem o intermediário, que nem, por exemplo, os animais. Se a gente pegar, por exemplo, o João de Barro, ele faz a sua casa sempre da mesma forma. Então não vai ter uma inovação, ele construir de uma forma diferente, ou ele, enfim, ele não tem a capacidade de pensar, a capacidade reflexiva. Então esse é um atributo especial do ser humano. Os animais, por exemplo, têm, que nem a gente também vai ver nas questões posteriores, a questão do instinto, principalmente a questão do instinto de preservação. Então, e aqui também o Kardec e os espíritos comentam sobre essa questão, que fica bem claro, que por mais que os espíritos tenham a inteligência,
né? Cada um tem, conforme as suas aquisições ao longo de várias e várias encarnações, para que possa se manifestar aqui é necessária a união com o corpo, né? Com o corpo físico. E aí, né, conforme a carga vital que cada um recebe, que a gente já discutiu anteriormente, para viver aí 50, 60, 70 anos, né, ou menos, enfim, conforme o planejamento reencarnatório de cada um, dá seguimento, né, na sua jornada de crescimento. Então, a questão número 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. E aí tem o desdobramento dessa questão, né? 72A. Poder-se dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e essa, por enquanto, é desse número. Aqui tem uma questão, se a gente observar com cuidado, ela é bem interessante. Porque quando a gente está encarnando, digamos, a gente se apropria de uma quantidade do princípio vital para ter a nossa, digamos, a nossa encarnação. E aqui a fonte da inteligência também está dizendo que é uma inteligência universal, né? E que a gente poderia, digamos, porque cada espírito, digamos assim, tem, né, seus atributos intelectivos desenvolvidos, né, ao longo de muitas e muitas encarnações. Então, o que acontece? Ali, né, a espiritualidade fala em individualidade moral, ou seja, né, cada um vai plantando, vai colhendo e assim, né, se a gente pensar no músico que está várias e várias encarnações estudando, quando ele vem já tem uma facilidade enorme, né, para tocar violão, para tocar piano, enfim, vários instrumentos, ler as partituras, porque é resultante, né, de toda uma soma de esforço, de dedicação. Então é natural que a pessoa já tenha essa facilidade, né, nesse exemplo da música. Só que daí se diz que existe uma fonte de inteligência, né? E que a gente, né, o Kardec tentando ser didático, né, que a gente poderia assimilar um princípio, né, digamos, essa inteligência universal para poder, digamos assim, encarnar e fazer uso dessa inteligência. E aí fala que é uma comparação inexata, né? Porque apesar de ter uma fonte de inteligência universal e a gente, digamos assim, se apropriar conforme o nosso desenvolvimento dessa fonte, mas é só uma comparação, né? Ele diz que é uma comparação inexata e que, né, nem a gente pode ficar especulando, mas é uma das coisas que a gente não vai ficar, que a gente não pode penetrar, que a gente não pode saber nesse momento, né? Mas o mais importante é a gente saber que, né, enquanto seres reencarnantes, tudo aquilo que a gente vai plantando, né, a gente vai colhendo, né, conforme as periodicidades, né, plantações que simbolicamente a gente colhe em poucos dias, algumas semanas, alguns anos, outras em algumas décadas, e outras plantações que a gente vai colher daqui a pouco, daqui a 100, 200, 300, 400 anos. Porque conforme aquilo que a gente está fazendo, né? Utilizando como exemplo, por exemplo, uma faculdade. Demora aí 4, 5 anos para a gente terminar. Então a gente está semeando, né? Durante todo esse período, né? Nesse exemplo aí, 4, 5 anos, para só depois disso a gente começar a colher. Ou seja, poder daqui a pouco exercer a profissão legalmente, né? Porque tem que estar formado, tem que daqui a pouco ter um registro de classe. E espiritualmente também é assim. E isso é importante, que a gente, todas as aquisições, né, morais, intelectuais que a gente faz, elas são inalienáveis, né? E independentemente de como a gente, dos mecanismos que tem a ver com a utilização disso enquanto a gente está encarnado, né? Como é que a gente faz para resgatar esses, digamos, esses tesouros intelectivos e da mesma maneira que a gente ganha a gente se apropria da carga vital para poder
reencarnar e ter força no corpo, né, para poder, digamos assim, exercer as atividades, teria também essa fonte da inteligência universal, né? Mas enfim, é uma das coisas que por enquanto não está no nosso saber, né? Por enquanto, nesse momento. Agora a questão número 73. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres vivos provêm as suas necessidades. Aqui é interessante, né, pessoal? O instinto é uma espécie de inteligência, né? Não tem, então, a deliberação, o raciocínio, mas provê as necessidades. Então, por exemplo, uma necessidade, né, por exemplo, de alimento, né? Então, a necessidade, né, o instinto vai direcionar a gente para que a gente consiga alcançar aquilo. Então, se a gente pensar, por exemplo, na selva, um leão ele sente fome. E o instinto de sobrevivência vai fazer com que ele procure o alimento, né? No caso, um outro animal, né? Já que ele é carnívoro. E, ou seja, mas é uma inteligência rudimentar, né? Porque vai ter que ter um preparo, vai ter que caçar, né? Enfim, não é algo mecânico, né? Não tem raciocínio. Mas é interessante que a espiritualidade fala que já é, digamos, uma introdução para a inteligência, né? E é interessante que fala que sempre ele tem essa relação com a necessidade. E a palavra necessidade a gente tem que levar isso é muito forte, né? Por exemplo, né, a gente tem necessidade do alimento. Se a gente não se alimenta, a gente desencarna. O ser humano tem a necessidade do sono. Se a gente não dorme, a gente não consegue ter as faculdades mentais bem organizadas, né? A gente tem prejuízos concretos, né? Então, a, a inteligência está também, né, no caso do que a gente está comentando aqui, essa inteligência primária, que é o instinto, ela está intrinsecamente ligada às necessidades e de forma sempre proporcional, né? Porque os animais, por exemplo, não, né, um não vai matar o outro por simples prazer, não. Ele vai, que nem no caso do leão, ele vai fazer para atender uma necessidade fisiológica. Ele estando satisfeito, ele não vai sair para caçar uma zebra, um outro animal, só para, digamos assim, por diversão. Não. É uma coisa porque, enfim, ele vai precisar daquele alimento, diferentemente do ser humano, né? Então, muitas vezes, o ser humano, apesar de ter uma intelectualidade, de poder refletir, ele pode cometer atos que distinguem dos animais, porque são coisas que são, né, muitas vezes desnecessárias, né? Para atender caprichos, né? Enfim. Seguindo então agora para a questão número 74, pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isso é, precisar onde um acaba e começa a outra, né? Então, onde termina o instinto, né? Onde começa a inteligência? Responde a espiritualidade, não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Ou seja, a espiritualidade está deixando bem claro que inteligência e instinto se confundem, né? Então é difícil tu botar uma linha, uma demarcação. Mas pelos atos, a gente pode ver o que é decorrente do instinto ou o que é decorrente da inteligência. Então é que nem, por exemplo, o João de Barro, né? Ele constrói a casa dele daquela forma e daqui a 400 anos vai continuar sendo assim, né? Aquele formato de casinha ali, né, que todos já devem conhecer. Então isso é uma questão que a gente vê que não é inteligência, é um instinto, né? Um instinto de preservação. Então ali é um ato e por esse ato a gente acaba podendo diferenciar. O leão vai lá e mata, né, uma presa. É instinto, é um ato instintivo, né? Não é inteligência. O leão, daqui a 100, 200, 300, 400 anos, ao se alimentar, ele vai ter essa mesma postura, né? Uma postura de caçador. Então não é uma deliberação, né? Enfim, continuando então com a questão 75,
É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Responde a espiritualidade. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha que interessante. Ou seja, o instinto ele não tem excessos, né? Nem para mais e nem para menos, né? Não tem a falta e não tem o excesso. O que isso quer dizer? Tu não vai, por exemplo, né, até fazendo uma paródia, tu não vai ver um leão anoréxico, né? Ou seja, ele tem a necessidade de se alimentar, ele vai atrás da caça, né? Já o ser humano não, né? Existe, né, por exemplo, os transtornos alimentares e a pessoa, enfim, por questões que levam a sofrimento mental, a pessoa pode desenvolver esse quadro citado como anorexia, né? Ou então outros quadros que envolvam um excesso de alimentação. Ou seja, se a gente se guiasse, por exemplo, nesses exemplos, basicamente pelo instinto, a gente comeria apenas o necessário, aquilo que faria bem ao corpo, né? Nem a mais e nem a menos. Por isso que a espiritualidade comenta que muitas vezes o instinto vai nos conduzir com mais segurança do que a razão. Porque daqui a pouco o ser humano daqui a pouco está triste, está chateado, né? Daqui a pouco não quer comer ou come demais, né? A mesma situação com o uso de substâncias psicoativas, né? O homem que daqui a pouco às vezes mata por crueldade, né? Enfim, pode acabar até matando um animal né? Que nem por esporte, né? Não tem a finalidade de se alimentar dele, apenas pelo prazer ali de querer caçar um outro ser, né? Enfim, como se fosse um esporte. Então isso já não está de acordo com o instinto, né? Não tem uma finalidade, não tem um propósito, né? O instinto ele é direcionado, ele tem uma necessidade, né? Seja preservação, seja alimentação, né? A própria perpetuação, né? Questão da atividade sexual. Tu não vai ver, por exemplo, os animais digamos, com excessos, né? Diferentemente do ser humano, que pode acabar tendo problemas, né, nessa área, né? De variadas formas. Enfim, muitas vezes, então, a gente deveria até, digamos assim, deixar mais o instinto prevalecer, né? No sentido de que ele é, digamos, proporcional, né? Que nem nesses exemplos que a gente falou, da alimentação, né? Então, por isso que a espiritualidade fala, às vezes, né? Não fala sempre, né? Algumas vezes com mais segurança do que a razão. E aí tem um desdobramento ainda dessa questão 75, que é a 75A, porque nem sempre é guia infalível a razão. E aí responde a espiritualidade. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Kardec, então, sobre isso, faz o seguinte comentário. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, né, pessoal, concluindo então essa parte do estudo, né, que é o capítulo 4, por que a razão não é infalível? Porque a gente tem matizes, né, de orgulho, de egoísmo, né, a má educação. E isso é interessante a gente ter essa humildade, porque todos nós estamos passando pela escala, né, espiritual, né, saindo da ignorância, né, ou seja, do ignorado, não conhecimento, até chegar a sermos espíritos puros.
E há necessariamente a questão do erro, né? Porque enquanto a gente não. Porque só é infalível o espírito puro. Então, antes disso, né? A gente que está, por exemplo, nesse planeta de provas e de expiações, que em breve será um planeta regenerado, né? De regeneração. Nessa e em outras fases posteriores ainda, a gente está sujeito ao equívoco, a uma análise incorreta, incompleta. Então faz parte do nosso processo evolutivo, né, fazer escolhas equivocadas, fazer análises incompletas, né? E muito tolo seria o homem, né, que imaginasse que, né, que mesmo tendo ótimos conhecimentos, que nunca vai errar, que nunca vai se equivocar. A espiritualidade traz essa é uma informação. Né? Enquanto a gente não chegar ao patamar de espírito puro, todos nós somos falíveis, né? E isso já dá também uma questão muito forte de humildade, né? Para a gente tolerar os nossos erros e também os dos nossos irmãos e irmãs. Para que a gente possa fazer a nossa jornada, a nossa caminhada, né? Sempre, né? Não querendo buscar competição com ninguém. E na verdade, né? Isso não faz muito sentido, porque, né? Se a gente for pensar no universo, né? A gente nem consegue estipular quantos seres que já estão daqui a pouco há trilhões ou até mais anos à nossa frente, né, em termos de jornada evolutiva. Né? Sempre tem pessoas que conhecem variados aspectos melhor do que nós em várias áreas do conhecimento humano. E na realidade o ser humano não foi feito para competir, né? Ele foi feito para, né, um propósito, né, de Deus, que a gente pudesse buscá-lo, alcançando o bem, alcançando a justiça, enfim, todas as virtudes. E nessa caminhada, né, cada um olhando para si, né, na medida do possível podendo auxiliar o próximo sempre, né, amando, amando a si mesmo, amando ao próximo, fazendo o bem sempre, né, não fazendo o mal, né, porque como as leis, né, as grandes leis que o Cristo trouxe, de fazer para o próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse, né, então isso necessariamente implica que, né, ninguém quer o mal para si, então a gente não deve também fazer o mal para o nosso próximo, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, porque uma vez que a gente usa como parâmetro a perfeição máxima, né, Deus, que é o Criador de tudo e que é o... Porque quanto mais a gente se basear e olhar para essa perfeição, a gente vai estar, digamos, num caminho correto, no caminho para o bem, porque aí a gente vai estar se unindo com o Pai, com essa fonte espiritual, e quanto mais a gente estiver nisso, né, nessa condição espiritual e nesse padrão vibratório, né, pois já dizia Jesus que a gente deveria buscar primeiro as coisas do céu e todas as demais seriam acrescentadas, né, porque o mais importante é justamente a evolução espiritual. A gente não deve ficar pensando tão fortemente apenas nas coisas materiais, porque não é o propósito disso a vida. O propósito é justamente a nossa melhoria espiritual, sendo o momento que estamos encarnados apenas um meio para isso, né? Então, só que muitas vezes a gente se perde no caminho, a gente acaba utilizando as coisas materiais como se fossem um fim em si mesmo, e não é. A finalidade é justamente a jornada espiritual, né? Porque daqui a pouco a gente desencarna, as coisas materiais vão ficar aqui na materialidade, né? O nosso corpo, enfim, os bens, tudo vai ficar aqui, né? Nada é nosso, né? A não ser a evolução moral e intelectual. Então, por isso que às vezes a gente se perde tanto nas coisas temporárias e não se preenche dos valores, né? Então seria mais sábio a gente, né, levar sempre conosco aquilo que de fato é perene, né? E nesse processo, porque o mundo realmente, né, é sedutor, ele valoriza, né, a gente tem a questão, né, como diz a espiritualidade, o egoísmo, o orgulho. É muito fácil a gente entrar nessa questão da comparação, né, conforme a gente vê nas redes sociais, né, todo mundo é bonito, todo mundo faz viagens maravilhosas, só que, né, ninguém posta os momentos, né, de dificuldade, né, ou até posta, mas enfim, às vezes também
não mostrando realmente como as coisas são, até indo pro lado da sátira, né? Ninguém tira foto em rodoviária, né? Ou seja, a gente quer sempre mostrar, né, o nosso melhor, digamos, nosso melhor lado, a riqueza, enfim. Muitas vezes não abrange aquilo que de fato é a realidade do ser humano. E aí, muitas vezes, por causa dessa competição, há o sofrimento, né? As pessoas tentam buscar, às vezes, ideais que não são tão importantes, não são coisas íntegras para elas, né? Porque daqui a pouco a pessoa nem não teria uma ânsia para buscar, né, daqui a pouco um determinado tipo de carro, um determinado tipo de residência, mas pelas pressões sociais, a pessoa às vezes acaba buscando excessivamente aquilo, né? Porque não há problema nenhum em ter um bom carro, uma boa casa, não é isso que estamos dizendo, mas o excesso. Porque toda vez que há um excesso, né, conforme a gente estava falando hoje, a gente acaba, né, porque o tempo é finito. E se há um excesso, se a gente busca algo por muito tempo, acaba faltando tempo para outras coisas. Para confraternizar em família, acaba faltando tempo para o lazer, para o esporte, enfim. E aí acabam se criando desequilíbrios, né? E um dos maiores desequilíbrios que justamente a humanidade atual passa é priorizar excessivamente o que? A intelectualidade em detrimento da moralidade. E justamente o propósito do canal, né, esse, né, que é o de Espiritismo e Renovação, é utilizar a doutrina espírita para que as pessoas possam fazer processos, né, de avaliação, utilizando essa grande capacidade que todos nós temos, e aí fazendo essa análise do propósito da vida, analisando o dia a dia, analisando os contextos, né, que são complexos, que a gente possa, através disso, renovar o que? As nossas condutas morais, valorando o que de fato deve ser valorado, né? Ou seja, que a gente possa perdoar mais, que a gente possa amar mais, né? Que a gente possa ser mais humilde, que a gente possa, enfim, buscar todas as qualidades, né, que o Cristo, né, nos deixou parábolas valiosíssimas para refletir, e sabendo que enquanto seres humanos, né, mesmo buscando, né, o acerto, em algumas vezes sim, pode acontecer o erro, mas pelo menos a gente tem que, né, avaliar, né, será que eu estou indo para a direção correta? Será que esse caminho é o caminho bom, é um caminho que será interessante eu trilhar do ponto de vista espiritual, né? Qual é que vai ser a consequência para hoje, para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? Quando eu chegar no fim da encarnação, como é que eu vou estar espiritualmente? Será que eu estarei cumprindo, né, com o meu planejamento reencarnatório, né? Então, todas essas são questões, né, que a gente está justamente utilizando nessa, né, da inteligência, né, conforme nos remete o texto. E fica o convite, né, para que, né, todos nós analisemos as nossas vidas e consigamos tomar as melhores decisões, né, desenvolvendo a coragem, desenvolvendo a resiliência, desenvolvendo o senso de justiça, né, a misericórdia, a bondade, a generosidade, né, a capacidade do perdão, enfim, tantas e tantas coisas que são importantes adquirir e que muitas vezes a gente deixa em segundo plano, valorizando apenas as conquistas do intelecto e as conquistas materiais. Então, né, fazendo agora o encerramento já desse estudo, peço, né, para que todos que chegaram até aqui, né, possam mais uma vez, né, se ainda não curtiram, que possam fazer isso, né. Fica o convite para a inscrição no canal, fica o convite, né, para ativar as notificações, porque daí toda vez que tiver um estudo novo, né, a pessoa fica ciente. A gente também convida para que haja o compartilhamento do conteúdo, né, que são formas de dar uma maior divulgação da doutrina espírita e levar a consolação para pessoas que muitas vezes, né, podem estar cometendo, assim, sem meios termos, grandes erros, né, como por exemplo, né, o aborto, né, tirar a própria vida, enfim, várias questões que vão impactar negativamente a vida dela.
Então, né, se você sabe de alguma pessoa que está no momento de necessidade, que precisa refletir sobre a vida, né, tem outros materiais, né, e é uma humilde contribuição que cada um de nós pode fazer para que o meio social seja mais harmônico, mais coeso e também buscando valores, né, que sejam interessantes para o bem comunitário. Então, que Deus possa abençoar todos nós, né? Tenhamos uma boa semana e sendo sempre muito bem intuídos pela espiritualidade, nossos anjos de guarda, recebendo os eflúvios dessa espiritualidade que nos quer tão bem e quer que a gente possa evoluir e ter uma vida muito saudável e plena. Que assim seja.